Glória a Deus e a paz do Senhor para todos os amados irmãos e ouvintes que vão assistir nesse vídeo logo mais, quando eu terminar aqui. O que eu tenho para dizer para todos é que Deus venha abençoar cada um nesse momento, para a honra e glória do Senhor. Todos que vão assistir e ouvir esse vídeo. Peço para você que pare um pouquinho o que está fazendo nesse momento agora e reflita na reflexão que eu vou trazer para mim e para você nesse domingo maravilhoso. Estou aqui na cidade chamada Cacimba Funda, aqui no estado do Ceará, para a honra e glória do Senhor. Estou parado aqui no posto, depois de ligar para o patrão e abastecer o caminhão. Estou aqui agora para trazer uma reflexão para mim e para você nessa data de hoje, que é comemorado o Dia dos Pais, né? Já recebi várias mensagens de amigos, parentes, e o especial e o maravilhoso das minhas filhas, né? E dos meus filhos, da minha esposa, porque um pai sem a força da sua esposa, da mãe que cuida dos filhos quando ele vai trabalhar, ele também não é nada. Primeiramente é a força de Deus, do alto, do Altíssimo que vem. E segundo, a sua varoa, ou a sua costelinha, como a Bíblia fala que foi tirado a mulher de uma costela do homem, né? E formou ali uma varoa, uma companheira do homem, para seguir a vida e o trajeto, servindo à vontade e fazendo o querer de Deus. Nesse domingo maravilhoso, meus amados irmãos, quero deixar aqui um versículo para os amados irmãos, que se encontra no livro de Segundas Reis, capítulo 22. Segundas Reis, capítulo 22. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Segundas Reis, abra sua Bíblia aí. Se você não tiver com tempo, anota aí o capítulo e versículo onde você mencionado aqui, nesse pequeno vídeo. Vai ser breve, viu? Essa é uma reflexão para o dia de hoje, né? Hoje, o Dia dos Pais. Já quero dizer aqui para você, filho, nesse momento, como eu sou filho também, não só se lembre do seu pai hoje, nessa data que se refere de hoje, mas lembre todos os dias. É a Bíblia que fala, é a Bíblia que pede, é Deus que nos diz, é Deus que nos ensina, é Deus que nos manda. Às vezes como pai e também como os filhos, né? Honrar o seu pai e sua mãe, para que seus dias aqui na terra prolonguem-se mais para a honra e glória do Senhor. Deus é fiel e é maravilhoso. Eu quero que você entenda aí, você agora nesse momento, entenda o que eu quero falar para mim e para você nesse momento agora, sobre essa mensagem, para a honra e glória do Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo aí num tempo, meus amados irmãos, onde que Jesus está voltando. Os sinais estão às portas, que Jesus está voltando. E muitos estão brincando com a volta de Jesus Cristo. Muitos estão brincando, estão levando na brincadeira. Mas a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, no arrebatamento, quando a trombeta tocar, que Jesus voltar, a Bíblia vai dizer, no livro das cartas de Tessalônica, o nosso amado apóstolo Paulo vai falar, que primeiro se levantarão, presta atenção, viu? Primeiro se levantarão os mortos que morreram em Cristo. Presta atenção nisso. Primeiro se levantarão os mortos que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus, que confiaram e creram nas promessas de Jesus Cristo. Deixaram as suas vidas pecaminosas para trás e se voltaram a servir a Jesus. Isso é muito sério. Pegue sua Bíblia e vá consultar sua Bíblia em casa. Não fique só olhando para a minha boca batendo, não. Vá consultar sua Bíblia em casa. Nas duas cartas, 1ª e 2ª Tessalônica, você vai ver isso. 2ª Tessalônica, capítulo 4, você vai ver essa passagem tremendamente falando comigo e com você. Isso é muito sério. Vão se levantar primeiro os mortos que morreram em Cristo. E aí os que vivem aqui, mesmo na perseguição, mesmo na turbulência, com tanto problema, situações difíceis passando, vão ser levados para o céu. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Então eu estou aqui para alertar a mim e alertar a você nos dias de hoje. Porém, eu não quero ir para aí, eu quero ficar aqui, nessa passagem. De Segundas Reis, capítulo 22, do verso 1 e o verso 2. Meus amados irmãos, como eu vinha falando no começo do vídeo, nós estamos vivendo num tempo terrível. Terrível. Está às portas o que está acontecendo aí, meus amados irmãos. E nós só conseguimos prevalecer, eu, você, a sua família, seu casamento, só conseguimos prevalecer, meus amados irmãos, se tivermos o conhecimento disso aqui, da palavra de Deus.
Sem isso aqui, eu e você não conseguimos. Vamos ser enganados a todo momento. Como muitos estão sendo enganados aí. Aonde dizem, nesse momento agora, inclusive sendo enganado por próprios cristãos, que se envolve com esse tipo de fábula e calúnia, que leva muitos do povo de Deus ao engano, que se chama política. Eu tenho que ser sincero e falar isso para mim e para você. Onde muitos cristãos que foram chamados com nomes renomados para trazer a palavra do Senhor estão sendo enganados e iludidos aí nesse meio, meus amados irmãos. Isso é muito sério para mim e para você. Dizendo e levando muitos a pecarem e sair da presença do Senhor. Dizendo que existe uma esquerda e dizendo que existe uma direita. Muitos vão chamar de louco e de doido. Mas vamos para a palavra. Eu não vou falar nada aqui de mim, não, é da palavra. Que existe uma esquerda, existe uma direita. Meus amados irmãos, aqui na terra, perante os nossos olhos, para mim e para você, a força da carne velha aqui, ó. Muito só vale se tiver. Se não tiver, não vale nada. Se você tiver 10 reais no bolso, você só vale 10. Se você tiver 1000, você vale 1000. Quando eu vivia numa vida pecaminosa, fazendo meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos sofrerem, com o chapéu para trás, tirava a camisa, quem mandava era eu, devendo a Deus e ao mundo. Isso é muito sério. Devendo a Deus e ao mundo, faltando as coisas dentro da minha casa, passando necessidade e rindo, para não chorar, enganando ao povo. Meus amados irmãos, eu achava que aquilo ali era tudo bom, era tudo maravilha, mas era tudo engano. Então um dia que Deus teve um encontro com a minha esposa, e da minha esposa começou a planetar a palavra dentro do meu coração, através da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para alertar você nesse momento que vive por essas mesmas vidas pecaminosas. Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados, daquilo que você está fazendo, das práticas que você está fazendo. Não importa o que você esteja ou feio está fazendo. Não importa. Por mais que pecado seja, não importa. Se você se arrepender, Deus vai ouvir seus pecados. Eu vou mencionar aqui, onde nós vamos ler aqui daqui a pouquinho. Em 2 Reis, capítulo 22. Eu vou mencionar aqui. Para o que você está fazendo agora e vamos ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus é fiel, Ele quer falar comigo e com você. Para Deus não existe aqui um maior, nem um mais pequeno, nem um mais alto, não. Para Deus aqui nós somos todos iguais. Todos iguais, meus amados irmãos. Aí fica um botando um contra o outro falando contra o outro dizendo que não sei o quê, que o mundo vai se acabar, que fulano, eu não quero citar nome aqui de ninguém, que o presidente tal vai mandar aqui no Brasil, o Brasil vai mandar não sei aonde, e vão buscar agora e vão acabar com tudo, vão taxar e não sei o quê, tudo mentira. E Satanás, para ludibriar a cabeça de muitos escolhidos de Deus. E eu estou aqui para alertar você. Olha o que Deus diz para mim e para você, nesse meio. Não estou saindo da palavra. Para o que você está fazendo aí agora. E dê ouvido à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quem está falando é o irmão Almi. O ser humano Almi. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. Salmo 33. Vamos ler do verso 6 ao verso 9. Para o que você está fazendo aí agora, você que acha que Trump vai vir lá dos Estados Unidos para acabar aqui o Brasil, que é Lula que vai afundar o Brasil, que a gente só tem liberdade, que o negócio só vai se ajeitar se Bolsonaro entrar. Pare e preste atenção aqui na palavra do Senhor. Para aqui e preste atenção na palavra do Senhor. O que é que Deus tem para mim e para você? É porque nós somos teimosos e vaidosos demais. Eu e você, muitos, não vou dizer todos, mas muitos não tem o que cobrar não. Não tem o que cobrar. Sabe por quê? Porque se vende. Pela necessidade que está passando naquele momento, precisando às vezes de um saco de adubo, um saco de cimento, precisando de um dinheirinho para pagar um papel de energia que está atrasado, para trazer um alimento para dentro da sua casa, um tijolinho para construir algo dentro da sua casa. E Satanás coloca na sua cabeça, faz isso aí, aproveite agora, que eles são roubaleiros, eles são isso, são aquilo, tá entendendo? Aí você fica sem força de falar. Fica sem força de agir. Eu digo porque eu vivi nesse meio. Eu passei 11 anos sendo enganado, enganando e mentindo nesse meio aí. Mas Deus me resgatou. Estou aqui para dizer que tudo isso é mentira. E nada acontece sem Deus permitir. Nada acontece sem Deus permitir. Salmo 33. Abra sua Bíblia aí. É você mesmo. Para seu caminhão, seu carro. Você que está querendo agora vai almoçar na hora do almoço. Para o que você esteja fazendo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos fazer o que Josias fez. Onde eu vou ler a palavra aqui? Onde eu citei a palavra aqui do começo, 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Para aí, vamos ver aqui agora o que é que Deus tem dizendo para mim e para você. Nesse domingo maravilhoso, Dia dos Pais. Salmo 33. Preste atenção. E depois você passa para os seus amigos, vizinhos, no grupo. Passa aí.
E mandei ler lá. Salmo 33. Vamos ler do verso 6 em diante. Preste atenção. Salmo 33, verso 6 ao 9. Os céus por sua palavra. Por qual palavra? Pela minha foi? Pela minha palavra? Pela palavra de Deus. Preste atenção. Verso 6 do Salmo 33. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão das águas do mar em um reservatório e encerra os abismos. Verso 8. Que toda a terra tema ao Senhor. Preste atenção. Que tremam todos os habitantes do mundo. Não é aqui do Brasil não, é do mundo. Geral. Quem tem sopro de vida. Preste atenção. Verso 9 e último. Preste atenção nesse verso e último aqui. Rasquinha sua Bíblia aí. Risca em cima do verso 9. Para você ler mais tarde. Daqui a pouquinho. Ou passar na sua igreja. Ou passar para um seu irmão. Para um familiar que está sendo enganado aí. Dizendo que vai acabar, as coisas vão se acabar. Que vai acontecer isso, vai acontecer que é mentira. Não acontece nada aqui se Deus quiser não. Olha aqui o que Deus fala para mim e para você. Verso 9 do Salmo 33. Pois ele falou. Presta atenção. Ele quem? Foi irmão a mim? Foi? Foi Ninho? Foi? Conhecido Ninho? Foi? Foi o que falei? Foi o que falei aqui? Verso 9 do Salmo 33. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você conhece, você aí que está nesse momento agora, você conhece essa pessoa aqui na terra? Tem um Deus tamanho desse Deus que eu estou falando aqui agora. Que ele ordenou e tudo se fez. Que ele falou e tudo começou a existir. Tem? Me diga aí se tem. Tem não, meus amados irmãos. Não tem não, só Deus. Então nada acontece se ele não permitir, se ele não quiser. Cuidado para você não ser enganado. Porque a Bíblia vai dizer que se possível for, então os escolhidos de Deus vão ser enganados. E se você não abrir os olhos, daqui a pouco você está enganado. Sendo enganado e enganando. Porque parou de consultar isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. É por isso que eu medito muito em minhas filhas em casa, em falar isso para elas. Ler, estudar e guardar. Ler. Estudar e depois guardar dentro do seu coração. Não é ler, estudar e guardar. Ler, estudar para ser mais do que ninguém. Ler, estudar e saber mais do que ninguém. Ler, estudar e saber pregar mais do que ninguém, não. É ler, estudar e guardar. Para você saber e eu saber quando é a voz de Deus e quando é a voz de Satanás. Eu quero alertar você. João capítulo 3. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, em João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi batizado nas águas por João, ele foi levado para o deserto. E sabe quem foi lá tentar ele e tentar enganar ele? Foi Satanás. Satanás foi tentar enganar o Filho de Deus. Satanás, ele não tem nada, ele é liso, um miserável, um desgraçado, pobre, nojento. Não tem nada na vida. Mas ele foi lá ao Filho de Deus e disse a ele, se tu se prostrar a mim, olha só, sem ter nada, sem poder fazer nada, ele disse, se tu se prostrar a mim, eu darei tudo que tem aqui. Cuidado, cuidado. E você só vai saber discernir isso se você buscar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Não importa o que alguém está dizendo de você, pelas suas costas, na sua frente, por trás, ou falando de você. Chamaram Jesus de Bezebu. Está entendendo, meus amados irmãos? Expulsaram os discípulos dele das casas para não pregar. Imagina com eu e você. Imagina com eu e você. Quando o povo olha para trás e vê que você ou eu era uma pessoa do mundo. Praticamente as práticas de Satanás tinha nos nossos corações. Hoje agora está dizendo que é crente. Está dizendo que serve a Deus. Aconteceu isso com Paulo em Atos 9. Quando ele foi convertido, foi levado lá para Jerusalém. Se você for ver Atos, presta atenção na Bíblia, é bíblica, viu? Estou falando Bíblia aqui. Se você for ver Atos 26, verso 14, quando Paulo está perante ao Sinédrio, se defendendo, ele usa a defesa dele para pregar a palavra do Senhor. Ele usa ali a defesa dele para pregar a palavra do Senhor. Atos, capítulo 26, verso 14. Ele vai dizer, meus irmãos, a minha conversão aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Vamos buscar na sua casa, para não estender muito o vídeo aqui. Então, meus amados, não deixe ser enganado. Nada acontece sem Jesus permitir. Tudo só acontece se Jesus permitir. Então não tem esse negócio da sua cabeça, que existe esquerda, existe direita, que um protege um negócio, outro protege... Cala, esqueça. Quem está no controle é Deus. Quem manda é Deus. Quem pode é Deus. Quem autoriza é Deus. Se Deus não quiser, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem Trump, não tem presidente, de onde for. Ele pode ter as maiores armas.
Ele pode ter as maiores armas, os maiores tanques de guerra, os maiores canhões, os maiores caças de chegar e destruir um Brasil desse aqui ou outros países com 2 tiros. Mas eles não têm isso aqui. Porque se eles tivessem isso aqui, a palavra de Deus, eles paravam o que estavam fazendo e confiavam na palavra do Senhor. É porque já foram enganados, ludibriados por isso aqui, por dinheiro, por posse, por bens. Mas Jesus disse, buscai primeiro o meu reino, que as outras coisas eu te acrescentarei. Então vamos para a palavra para não insistir mais aqui. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é só um ensejo. Vamos para a palavra. Presta atenção, presta atenção. Vou ler novamente. 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e o verso 2, que diz assim, presta atenção. Josias tinha 8 anos de idade. Presta atenção, você jovem aí. Você pai nesse momento agora. Presta atenção. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Buscate. Presta atenção, verso 2 e último. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É muito bom chegar aqui e falar isso, né? Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tem algo por trás disso aqui. Tem uma tradição por trás disso aqui. Para ele fazer e ser reto aos olhos do Senhor. Não é só dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou filho de Deus. E pensar que está tudo certo, não. Não, meus amados irmãos, não é só isso não, preste atenção. Verso 2 do capítulo 22 de 2 Reis. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Presta atenção, não se desviou do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora eu vou alertar você que vai assistir esse vídeo aí agora. Alertar você que vai assistir esse vídeo aí agora, viu? Presta atenção, presta atenção. Antes de Josias, eu vou dizer e afirmar para você dentro da Bíblia. Antes de Josias, meus amados irmãos, antes de Josias, está lá atrás Davi, o rei Davi. Muitos reis lá atrás. Preste atenção. Salomão, está muitos reis lá atrás, poderosos, que tiveram muitas posses. Ezequias está nessa parte aqui, antes de Josias. Foi um grande rei. Isso é muito sério. Mas a Bíblia vai mencionar para mim e para você, em 2 Reis, capítulo 23 de 2 Reis, versículo 25, que antes de Josias nunca houve um rei como ele. Pela dedicação que ele teve perante a Deus. Então esse tipo de pessoas que você tem que buscar e olhar o que eles faziam e o que eles fizeram para dar certo nos caminhos do Senhor. Mas muitas das vezes, Satanás coloca na minha e na sua mente que você tem que viver a sua vida alheia. Você que manda na sua vida, vive do jeito que quiser, da forma que quiser. Não é dessa forma não, meus amados irmãos. Se fosse para viver da vida que eu quero e que você quer, e de toda forma, não tinha morte lá na cruz de Jesus Cristo, não. Não tinha isso, não. Ele morreu pelos meus e seus pecados. Ele vai voltar. Mas eu não posso dizer aqui para você que vai levar todos. Não. Ele vai levar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quais são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Aqueles que estão aqui, mesmo perseguido, mesmo maltratado, mesmo humilhado, mas não desiste da palavra dele, buscando na palavra do Senhor e alertando outros, como você que está ouvindo agora esse vídeo nesse momento. Isso é muito sério, meus amados irmãos. É muito fácil chegar aqui e falar que Josias foi reto ao coração, ou fez retidão ao coração de Deus por tudo que ele fez. Mas se você for ver, meus amados irmãos, se você for ver, o que é que eu quero trazer essa mensagem para os pais de hoje? O que é que eu quero trazer? Deus disse que os filhos têm que obedecer aos pais, para que os pais façam o quê? Os filhos têm que obedecer aos pais, para que os pais sejam o quê? Felizes e alegres. O filho está obedecendo a ele, é muito bom. Mas se você vive uma vida alheia, você vive uma vida de miséria, de desgraça, não obedece a ninguém, uma vida de bebedice, de desobediência a Deus, não busca ao Senhor, não clama ao Senhor, só tem Deus em sua boca, mas no seu coração não. Será que um filho desse tem que obedecer ao seu pai? Ele tem que obedecer à palavra de Deus. Isso é muito sério. E poucos dizem isso, e pouco alertam isso. Quer um relato? A Bíblia vai falar que muitos se rebelaram contra Moisés. Muitos se rebelaram contra Moisés. E Corá foi um deles que se rebelou contra Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que a rebelião foi tão grande, que morreu muitos com Corá. A terra abriu a boca e engoliu a família de Corá. Mas os filhos de Corá ficaram e permaneceram, e tem vários salmos escritos até hoje. Mas por quê?
Porque Deus viu retidão, sinceridade nos filhos de Corá. Os filhos de Corá amavam seu pai, amavam sua mãe, mas não gostavam e não amavam as práticas que ele fazia contra Deus. Foi isso que levou a eles ter vários livros escritos nos Salmos e ter salvado a vida deles. E naquele grande dia, quando Jesus voltar, eles vão ser de uns que vão se levantar para a glória de Deus, os filhos de Corá. E o seu pai não. É a Bíblia que menciona. Não é o irmão a mim, não. É a Bíblia que menciona. Vai buscar na palavra do Senhor. Livro de Números, você vai ver isso aí. Números 13 e 14, você vai ver isso aí. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Aí aqui agora a Bíblia está mencionando, agora, bem lá para frente, depois desse acontecimento que eu falei aqui agora, dos filhos de Corá. Se você for ver, eu quero deixar bem certozinho para os irmãos aqui. Em 2 Crônicas, não é Reis, 2 Crônicas, 33 vai falar da vida. De quem? De Manassés, que era filho de Ezequias. A Bíblia vai dizer, 2 Crônicas capítulo 33, a Bíblia vai dizer que Ezequias foi um homem reto ao Senhor. Ele queimou e acabou e destruiu as imagens de escultura que tinha lá para o povo adorar dentro do templo do Senhor. Tinha um templo de adoração ao Senhor, ele já tinha mais 3 templos para deuses. Qual é o deus que a Bíblia fala? Imagem de escultura, meus amados irmãos. Imagem de escultura. É a Bíblia que fala. Para mim e para você. É duro às vezes falar isso, como às vezes falava para mim. Eu levava na ignorância, achava que isso era safadeza de muitos crentes que falavam para mim. Mas quando eu comecei a buscar na palavra do Senhor aí, vai buscar na palavra do Senhor aí, vai buscar na sua casa, na sua palavra, abre essa Bíblia aí que está aberta aí, ou às vezes está aberta em cima de Salmo 23, Salmo 91. Vamos ver o que o Salmo 23 quer dizer para você e o Salmo 91 quer dizer para você também. Isso é muito sério. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Ezequias foi um grande rei para Deus. Fez tudo que agradava a Deus. O seu filho Manassés, avô de Josias, desse que nós estamos falando aqui em 2 Reis 22, tinha tudo para seguir os caminhos do seu pai, de fazer as coisas bem. Mas a Bíblia vai falar que Manassés, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não fez como o que fez o seu avô, lá atrás, Davi, e o seu pai, Ezequias. A Bíblia vai dizer no capítulo 33 de 2 Crônicas, que Manassés, meus amados irmãos, queimava filhos e autorizava queimar filhos. E os seus próprios filhos foram queimados como sacrifício à imagem da escultura. Vá buscar Baal, vá buscar na Bíblia. Vai se alertar na Bíblia. Isso é muito sério. E a Bíblia vai ser mais clara. Busque aí, pesquisa aí, busque aí. Que a Bíblia vai ser mais profunda. Manassés fazia tudo isso para provocar a Deus. É a Bíblia que fala, deixa bem claro, para provocar a Deus. E aí, meus amados irmãos? Isso é muito sério. Então, por isso que eu quero dizer para você, você pode ser o maior estrupador do mundo, você pode ser o maior maloqueiro, traficante, safado, que não presta para a sua população, na sua cidade, na sua casa, na sua localidade aí, não vale nada, não vale uma pedada, é a derradeira pedra do bisaco. Mas para Deus você vale tudo, porque o preço de uma alma foi muito caro para lá naquela cruz. Então, se haver arrependimento dentro do seu coração, ainda há chance e ainda dá jeito. Agora, quando você se entregar dentro de você e agora nesse momento, se entregue de corpo e de alma para fazer a vontade de Jesus Cristo. Não importa onde você esteja nesse momento agora, se entrega a Jesus Cristo. Confesse que Ele é o seu Salvador. Confesse que você vai buscar os caminhos dele. Porque em Atos capítulo 16, verso 30 em diante, você vai ver isso. Tinha lá um centurião romano, que estava com a sua guarda ali, protegendo de todas as formas, Paulo e Silas, para matar ele no outro dia. A Bíblia fala que a oração de Paulo e o louvor deles dois, um louvava e outro orava, quebrou as correntes, cadeado, as paredes caíram. E os soldados que estavam ali, que não conheciam Jesus Cristo, não tinha Jesus Cristo como seu Salvador, preste atenção nisso, é Bíblia. Salmos 16, verso 30 em diante, você vai ver isso aí. Preste atenção no que eu quero dizer aqui agora, você que tem uma vida pecaminosa, desgraçada, que Satanás manda nela, comanda ela. Preste atenção, se volte para Jesus agora. Confesse você aí agora dentro de você, dentro do seu coração, e deixe as suas práticas pecaminosas e de safadeza e vergonhice para trás e vá seguir a vida de Jesus Cristo. Por mais que alguém queira criticar você, a Bíblia vai dizer que quando as cadeiras caíram, os guardas pegaram as suas espadas e iam próprios se matar. Porque eles sabiam que quando fosse dizer o general que Paulo e Silas tinham fugido, eles iam ser mortos. Porque ele deixou lá um centurião e vários homens para proteger lá e não deixar acontecer nada com eles, ele não fugir. Era uma honra matar Paulo e Silas. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles vão pegar a espada, Paulo gritou em alta voz e disse: Epa! Eita, Jesus! Ei, não façam isso, não se matem não. Nós estamos todos aqui, não fugiu ninguém. Ô glória! Porque o intuito de Paulo não era fugir. O intuito de Paulo não era as correntes se quebrar. O intuito de Paulo não era o cadeado se quebrar e as paredes se quebrar. Não. O intuito de Paulo era salvar aquelas vidas que estavam lá. Dos presos, eita Jesus! E aqueles soldados que estavam lá. E a minha aqui é apostar para você
que mesmo em toda essa tribulação que você está passando, ainda tem uma solução, ainda tem jeito. Se você confessar que Jesus Cristo é seu Salvador. E a Bíblia fala que o centurião chegou para ele e disse, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse, creia você e toda a sua casa e será salvo. Está entendendo, meus amados irmãos? Isso é muito sério. Então é isso que eu quero passar para você agora, nesse momento. Nessa tarde de domingo. Eu não quero me aprofundar muito. A Bíblia vai mencionar, meus amados irmãos, aqui, que Manassés, segundo as Crônicas, capítulo 33, Manassés fazia para provocar a Deus. Provocar a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele foi levado lá para a Babilônia, e ele foi, olha, botaram eu não estou esquecido do nome aqui agora, mas irmão, pode buscar na palavra, tá lá na palavra o nome agora, eu não quero ir para lá, para não sair daqui, onde eu estou citando aqui. Ele foi levado como um jumento aí, como ninguém. Humilhação terrível para um rei do nome que ele tinha. Ele reinou 55 anos, Manassés. Mas Nabucodonosor mandou acabar com todo o reinado dele, levou ele, foi ser escravo para Nabucodonosor lá dentro da Babilônia. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, preste atenção, um rei desse que era terrível, não andou no caminho dos seus pais, Ezequias, não fez a vontade de Deus, tirou o altar de Deus e foi adorar Baal lá dentro, a imagem de escultura, queimava seus próprios filhos. Ele fazia isso para provocar Deus, que lá dentro do cárcere, segundo as Crônicas 33 você vai encontrar, dentro do cárcere, na humilhação, ele olhou para o céu e disse, Senhor, tem de misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Segundo as Crônicas 33, vai buscar na sua Bíblia aí, ou anota um papelzinho para você ler mais tarde. Eu vi o que meu pai falava para mim, o que meu pai dizia para mim, as orações foram vida. Tocou no coração dele, tudo aquilo que o pai dele plantava dentro do coração do seu filho. Isso é muito sério, meus amados irmãos. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração desse homem ainda. Será que fosse eu e você, nós ouvia? Será que você que tem ministério, você que tem congregação, teria coragem de colocar Manassés de volta no cargo de novo? Nunca. Descartava logo. Descartava logo, isso aí não presta mais, não vale mais nada. Mas para Deus não tem ninguém perdido. Não tem ninguém perdido. Você que está assistindo agora ameaçado, com vontade de se matar, se destruir, com a depressão desgraçada da sua vida, corra aos pés de Jesus Cristo nesse momento agora. A Bíblia fala que Deus perdoou Manassés e colocou ele no cargo novamente. Teve misericórdia, porque a graça de Jesus Cristo, ela alcança todos nós. A graça de Deus alcança todos nós. Malaquias capítulo 3, verso 6, é porque eu não mudo, ó Israel, que vocês não são consumidos. É muito sério. Vá pegando sua Bíblia, é Bíblia. Vá pegando sua Bíblia aí. Salmo 116. Salmo 116. O salmista, meus amados irmãos, está passando pelo momento terrível. Terrível, Salmo 116. Vai dizer o quê? Vai dizer o quê, Salmo 116? O Salmo 116 vai dizer que a angústia do inferno se apoderaram sobre o salmista. Isso é muito sério. É muito sério. Mas se você for ver Salmo 116, o verso 16, ele vai dizer, assim como andou minha mãe nos teus caminhos, como a minha mãe foi uma serva tua, Senhor, eu vou ser da agora em diante. Esse salmista, meus amados irmãos, 116, ele está relatando para mim e para você, que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele saiu da proposta que a mãe dele e o pai dele colocou para ele seguir o caminho do Senhor. Mas lá na frente ele teve um arrependimento e voltou para os caminhos do Senhor. E ele disse, eu quero ser como a minha mãe foi nos teus caminhos. Salmo 116, verso 16. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, para os filhos, tem um respaldo dos pais. Um exemplo dos pais. Os pais têm que dar exemplo aos filhos. Não é exemplo de jogar bola. Não é exemplo de dançar forró, como eu fazia. Não. De ser o tal, de ser o melhor da empresa. Não. Disso aqui, olha. Da palavra do Senhor. É exemplo da palavra do Senhor. O seu filho tem que se acordar de manhã e vendo que você está orando. O seu filho tem que se acordar de manhã e vendo que você busca o Senhor na palavra do Senhor de dia, de noite, de madrugada, toda hora. Deixa quem achar que isso é loucura, é doidice, deixa quem achar. O problema é quando a trombeta tocar. Quem vai e quem fica. Quem ficar é só dormento e tortura aqui, nessa vida. Voltando aqui para a palavra. 2 Reis, capítulo 22. A Bíblia vai dizer que o avô desse rapaz aqui, que é mencionado lá em 2 Crônicas, capítulo 33, tinha tudo para dar certo. Porque o seu pai, Ezequias, era gente bem. Ele fez tudo mal, tudo o contrário. Então Manassés, meus amados irmãos, Manassés teve um filho por nome Amon. Esse Amon foi tão terrível, que ele só reinou 2 anos. Isso é muito sério. Mas esse Amon, antes dele acabar o reinado dele, ele teve um filho, que por nome era Josias. Josias tinha tudo para dar errado.
Josias era um projeto que era para ser falido. Porque o seu avô, Manassés, não valia uma pedada, no modo de falar de hoje. E o seu pai, pior ainda. Então, meus amados irmãos, isso é muito sério. Na minha, na sua vida. Aí você vê que Josias deixa bem claro. Manassés levou para dentro do templo imagem e idolatria. E escondeu o livro de Deus. Deus é também Deus de filho, como sacrifício para Baal. E também deu seu filho como sacrifício para Baal. Amon, o pai de Josias, fez as mesmas coisas, desagradando a Deus. Mas nós vemos que Josias não foi pelo caminho de seu avô e nem de seu pai. Ele foi diferente. Ele quis trazer libertação para a casa do Senhor. Ele quis trazer libertação para a casa do Senhor, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Na minha e na sua vida. Isso é muito sério, seríssimo. Para mim e para você. Meus amados irmãos, o que é que nós vemos? Coloquei o celular aqui para carregar, que ele estava descarregando, meus amados. Descarregando aqui o celular. Então eu estou botando aqui para carregar agora aqui nesse momento. Para honra e glória do Senhor. Então não desista de forma nenhuma. Hoje é uma data comemorativa do Dia dos Pais. É uma data muito comemorativa pelo mundo inteiro. Eu poderia trazer aqui a maior mensagem do mundo. Mas eu quero dizer para você, pai, para você, filho, que temos que buscar aqui, ó, na palavra do Senhor. Os caminhos estão aqui. A sua salvação, o restauramento do teu casamento, da tua família, está aqui, através da palavra de Deus. Não tem outra solução, outro caminho, outra saída, se não for através disso aqui, da palavra do Senhor. Josias, meus amados irmãos, pegou um tempo bagunçado, maltratado, humilhado. Se você for ver, aqui dentro do capítulo 22 e 23, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que a palavra de Deus estava escondida. Ninguém se lembrava mais de Deus, ninguém buscava mais a Deus. Perdão. Mas esse homem aqui, Josias, ele restaurou, ele trouxe culto novamente para dentro da casa do Senhor, meus amados irmãos. Isso é muito sério para mim e para você nos tempos de hoje. Então você que está aí agora nesse momento, eu e você estamos esperando o quê? Para buscar a Deus, a presença de Deus. Isso é muito sério, meus amados irmãos, na minha e na sua vida. Olha o que fala o verso 2 do capítulo 22 de 2 Reis. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou pelo caminho de Davi, seu avô, seu pai. E não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele insistiu em buscar a Deus. Porque ele sabia que a solução, os caminhos de não trazer ali uma desgraça para aquele povo seria através da palavra do Senhor. Isso é muito sério. Então isso está muito escasso no meio de nós hoje. A pregação de arrependimento, de remissão dos pecados, acabou-se. Vem pra cá, que aqui é bom. Depois que tu aceitar Jesus, a tua vida vai melhorar. Teu casamento vai ser restaurado. Tu tem um carro velho, vai comprar um carro novo. Tu tem uma casa velha, vai comprar uma casa nova. Tu não tem nada na vida, vai ter um terreno. Tudo isso está nas mãos de Deus. E Ele dá a quem Ele quer, da forma que Ele quiser. Mas se haver sinceridade dentro do seu coração e retidão nos seus caminhos. O que nós devemos buscar, quando dizemos assim, confessamos a Deus, de aceitar o Filho dele, é de buscar, sabe o que é? A presença dele na minha e na sua vida. A presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Que as outras coisas ele vai acrescentar, se ele quiser lhe dar. E buscar retidão, não para viver essa vida uma vida de abundância. Não, porque isso é tudo passageiro, é vaidade, é onde Satanás vai entrar e vai te destruir. Tem que buscar retidão, Senhor, para naquele dia que a trombeta tocar, nós possamos ir para o céu, para a Nova Jerusalém. Muitos vão dizer que é loucura. Muitos. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que céu passa, as estrelas passam, a lua passa, esse caminhão que eu estou aqui passa, o mundo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Isso é muito sério. Jesus vai dizer em João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente sabe falar muito isso, mas se esquece do verso 31. Jesus, em João 8, 31, ele vai dizer, para aquele que já era cristão, o judeu que tinha acreditado e crido nele, vocês permaneçam em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente eu verei que vocês são filhos de Deus.
Aí conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então consulte a palavra, meus irmãos. Busque na palavra do Senhor que o mais Deus tem para fazer. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento agora. Viu? Você que está aí ouvindo a palavra de Deus, não sei de onde você vai estar assistindo, vai ouvir. Em breve, daqui a pouco. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Curta. Comente. Comente. Tudo faz parte. Mas que o nome do Senhor seja glorificado, não meu, o nome do Senhor. Então abre os olhos para você não ser enganado. Como muitos estão sendo enganados aí hoje, meus amados irmãos. Por fábula, por injustiça, por achar, por pensar. Não, nada acontece sem permissão de Deus. Tudo está na permissão dele, no controle dele. Nada vai para frente se Deus não quiser. Nada. Então que Deus abençoe a cada um de vocês nesse momento agora, em nome de Jesus. Não se esqueça, viu? Não se esqueça. Todo domingo nós temos um programa, o programa Só Jesus Pode Fazer. O programa Só Jesus Pode Fazer, que é transmitido pela Capim 107,9, lá na cidade de Capim, na Paraíba. Viu? Todo domingo, vai de 12 a 1h30 da tarde. O programa Só Jesus Pode Fazer. Aonde já está ali vai fazer 7 anos, onde vem restaurando vidas, restaurando casamentos, alertando as pessoas, trazendo bênção e maravilha através da palavra de Deus. Não é dos irmãos que estão lá, as irmãs não. É através da palavra do Senhor. E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Então você se conecta lá, daqui a pouquinho o programa vai começar. É todo domingo de 12 a 1h30. Você vai lá, compartilha. As minhas filhas, a minha esposa vai trazer os telefones para você estar trazendo um áudio, trazendo um versículo, tá ligando, interagindo, compartilhando nos grupos e deixando que mais pessoas sejam alcançadas, não por mim, mas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Deus é fiel e maravilhoso. E não se esqueça, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Não se esqueça disso. Não se esqueça.